E aí, galera, vamos acompanhar o Thiago Nunes falando sobre a derrota do Botafogo. Muita pressão sobre o trabalho do Thiago Nunes. Não tá tendo bom início de 2024 e agora vai ter um jogo muito importante pela pré-Libertadores, né? O Botafogo precisa vencer, né? Precisa se classificar para poder entrar na fase de grupos, né? E vamos aguardar para ver, né, galera? Será que o Botafogo vai espantar esse mau momento e vai conseguir entrar na fase de grupos da Libertadores? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar aqui o Thiago Nunes falando tudo sobre o Botafogo. Vou deixar o link na descrição aí também, galera. Créditos, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Tá indignado com o resultado, tá indignado da forma como sofremos os gols. Quando eu falo a gente, é a gente mesmo, é toda a equipe, é o comando técnico, são os jogadores, porque o nosso papel é entender o porquê perde, né? Da mesma maneira que a gente busca entender o porquê ganha, tem que entender o porquê perdeu, a forma que sofre os gols, né? E principalmente entender os padrões de comportamento da equipe. Claro que é muito difícil você explicar, né, com racionalidade 4 gols para o nosso torcedor. É um torcedor que está machucado já há bastante tempo, então você sofre uma derrota num clássico por 4 gols. É difícil você querer justificar de forma muito racional. Agora, fica evidente que a gente iniciou o jogo muito bem, controlando bem, propondo o jogo, tendo uma vantagem técnica, posicional também. A gente conseguiu colocar alguns jogadores em posições que levavam vantagem nas construções. Fizemos um gol, o gol foi anulado. Mantivemos a nossa equipe mentalmente forte, fizemos o gol que valeu, 1-0. Tivemos uma situação ainda para fazer, quem sabe, o segundo. E a partir do empate da equipe do Vasco, a gente sente bastante emocionalmente, a gente sucumbe emocionalmente nesse momento. O vestiário, a gente estava realmente sentindo que os jogadores tinham acusado aquele momento, porque tinha uma expectativa muito alta. E você sofre com 50 segundos um revés, né, no jogo, no segundo tempo, acaba desarticulando muito a nossa equipe. Eu vejo que o primeiro, o segundo e o terceiro gol do Vasco foram gols que a gente entregou, que a gente acabou por erros, né, coletivos, por erros de posicionamento básicos muitas vezes, né, sofrendo os gols evitáveis da maneira que a gente sofreu. O quarto acabou sendo consequência desse momento que a gente vinha vivendo. Mas o que mais me preocupa realmente é essa questão da reação, essa questão da equipe sentir o golpe, né, de sofrer um gol de empate, um jogo que estava muito controlado. E a partir daí a gente tem que buscar nossas soluções, tem que digerir o mais rápido possível essa derrota, que é dura. A gente sente isso na carne, no coração, na alma. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma resposta rápida, porque nós temos um jogo já na quarta-feira contra a equipe do Aurora, na Bolívia, na altitude, e que precisamos representar o nosso torcedor de uma forma melhor, né? Você falou da semifinal do Campeonato Carioca, eu tenho certeza que a gente, né, mereceu vencer o Nova Iguaçu, mereceu vencer a Portuguesa, mereceu o empate com o Flamengo e as coisas não aconteceram. Hoje a gente não mereceu vencer, o adversário conseguiu ter um aproveitamento melhor das chances que teve. A gente contabilizava agora 5 chances do Vasco e 5 nossas, eles fizeram 4 gols, a gente fez 2. Né? Então, o resultado é um pouco mais difícil de explicar, mas de forma geral a gente tem que encontrar soluções e repassar isso de forma objetiva para os nossos atletas a partir de amanhã. Boa noite, Thiago. João Machado, Rádio Opinião Play, canal Opinião Fogo Play. Thiago, não é só a questão da atuação em si no jogo de hoje, é da atuação que o Botafogo vem fazendo nesse início de temporada, né? Segunda derrota em clássico, terceira derrota só nesse início de temporada, mas tem toda uma dificuldade também no planejamento ao qual você também está participando. E a gente, olhando todas essas partidas, a gente não observa um crescimento, um desenvolvimento em nenhum dos 3 setores do Botafogo. Queria saber, está chegando agora um jogo importante, para essa, né, que é o jogo diante do Aurora. Como é que você vai tentar aí reorganizar essa equipe para esse momento, que talvez seja o momento mais importante do Botafogo nesse início de temporada, que é passar a próxima fase aí da Libertadores, pegando um adversário como esse time boliviano do Aurora? Eu creio que a nossa equipe não consegue ter regularidade. Ela teve bons momentos, sim. Se a gente pegar a fase defensiva contra o Flamengo, funcionou muito bem. O Flamengo não criou, né, praticamente nada durante todo o tempo, a gente neutralizou uma grande equipe. Se a gente pegar a parte ofensiva e defensiva principalmente a parte ofensiva contra o Volta Redonda, perdão,
Agora, no último jogo, a gente fez 3-0, poderia ter feito mais gols. Se eu pegar a parte ofensiva, né, contra a equipe do Nova Iguaçu, a gente fez 2 gols, poderia ter feito mais gols lá. Sofreu defensivamente no final, muito parecido com foi recorrente em outros momentos, sofrendo 1 gol e aí emocionalmente não conseguindo sustentar. Se eu pegar contra a Portuguesa teve uma finalização no gol naquele jogo e fez 1 gol. Então a gente também tem que entender que cada jogo tem a sua história. Eu entendo que a sequência de resultados, se a gente olhar para a tabela, transmite essa imagem, né? Antes de começar o jogo de hoje, a gente vinha com uma campanha melhor que o nosso concorrente no jogo, melhor que o Vasco. O Vasco que tem um tempo de trabalho muito maior que a gente, o Vasco que tem um treinador que chegou na metade do ano passado para dirigir a equipe, né? O Vasco que realmente também tem se reforçado e a gente é uma equipe que está se construindo. Eu diria até se reconstruindo, não só do baque do ano passado, mas a quantidade de jogadores que saíram e a quantidade de jogadores que vem chegando. O Botafogo ainda vai ser uma equipe forte, ainda vai ser essa equipe competitiva, ainda vai vir a ser a equipe confiável, porque além da repetição do time, além da repetição da equipe, além da própria condição de preparação de início de ano, vão chegar mais jogadores para agregar qualidade e encorpar esse grupo. É importante ressaltar que eu botei todos os jogadores do grupo a jogar, né, desde o início da competição. Então é natural que você tenha algum tipo de oscilação. Agora, depois de um 4-2, lógico que qualquer argumento que eu utilize aqui muitas vezes não vai ser convincente o suficiente para quem importa, que é o nosso torcedor. Mas eu tenho que ser leal, principalmente com as minhas convicções e principalmente leal com vocês, dando uma explicação que tenha racionalidade. E essa é a racionalidade que eu tenho tentado buscar para aplicar uma melhora rápida para o jogo já de quarta-feira. Yes. Galera, essa foi a coletiva do Thiago Nunes. Assim, ele não tá errado, cara. Ele tem que ter convicção no trabalho dele. Ele tá tentando trabalhar o Botafogo, né? A temporada iniciou tem pouco tempo, então tem que dar tempo ao trabalho dele. Infelizmente, o futebol brasileiro tem que se acostumar com isso. Você vê, o Thiago Nunes não estava no Brasil. O Botafogo foi buscar ele, não foi? Tava fazendo um bom trabalho. Aí agora, o torcedor vai pensar o quê? Que alguns jogos vai ser parâmetro pro trabalho dele ser ruim ou bom. Perdeu o Clássico Flamengo, perdeu pro Vasco, não presta o serviço. Na minha opinião, não é assim que tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado o que está sendo entregue dentro de campo e evolução do time. Botafogo não está evoluindo. Por que não está evoluindo? Tá faltando isso, aquilo. Então, o Botafogo tem que correr atrás disso. O Thiago Nunes é um técnico que não é jovem. Técnico jovem já tem uma rodagem já. Então, ele sabe, ele entende que o Botafogo precisa fazer. E agora é um jogo difícil. O Botafogo não tem muito tempo para ficar se lamentando pela derrota no Campeonato Carioca. Agora tem que pensar na pré-Libertadores e depois vai ter que pensar em vencer os próximos jogos para poder, quem sabe, o Botafogo entrar, né, nesse G4. E, na minha opinião, não tá impossível, galera. Não tá impossível o Botafogo entrar no G4. Porque você vê os próximos jogos do Botafogo, não tem mais clássico. O Botafogo não joga mais clássico. A próxima rodada é contra o Audax, lanterna. Então, o Botafogo tem a obrigação de vencer o Audax. O Botafogo ainda tem mais um clássico, minto. O Botafogo ainda tem um clássico contra a equipe do Fluminense. Contra o Fluminense na última rodada. Entendeu? Então, o Botafogo vai precisar vencer esses próximos jogos. Porque se você olhar bem, o Nova Iguaçu, que está na briga aqui com com a Portuguesa, que entrou aqui no G4 e com o Botafogo também, tem 15 pontos. O Botafogo tem 14. Olha só, Nova Iguaçu vai jogar contra o Audax na rodada ainda. Na minha opinião, Nova Iguaçu tem tudo para vencer a equipe do Audax. O Audax ainda não pontuou. O Audax não fez nada ainda, não fez nem gol no campeonato. Então, assim, eu acredito que é um jogo fácil para o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu deve chegar a 18 pontos, deve chegar à terceira colocação e deve tirar a equipe da Portuguesa dessa quarta colocação. E assim, eu vejo que o Botafogo vai ter uma vida difícil aí para poder passar para as semifinais, né? Eu acredito que vai ser jogos difíceis. Então eu acredito que a briga do Botafogo vai ser contra a Portuguesa e Nova Iguaçu, para poder brigar para ver quem vai entrar no G4, e pode acontecer do Botafogo ficar de fora das semifinais mais uma vez, lembrando que na última temporada aconteceu isso, o Botafogo ficou de fora das semifinais e voltou no Campeonato Brasileiro dando aquela arrancada incrível. Será que vai acontecer isso novamente? Não sei, mas tudo pode acontecer, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês aí
sobre o início do Botafogo da temporada e também sobre o trabalho do Thiago Nunes. Será que o Thiago Nunes vai conseguir se manter no Botafogo? Será que o Botafogo vai voltar a jogar bem? Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal.